Nós vamos explicar alguma coisa sobre transdisciplinaridade e sistema nervoso. Então, hoje, em particular, vamos pegar um aspecto da transdisciplinaridade, que é o chamado terceiro pilar da transdisciplinaridade, que corresponde ao que é chamado de terceiro incluído. Por que é terceiro incluído? Porque quando se tem uma dualidade entre duas coisas opostas, uma coisa ou é A ou é B. Então, aí, na verdade, o que houver de terceiro será excluído. O terceiro incluído diz respeito a você admitir uma coisa que possa parecer paradoxal, possa parecer num primeiro momento sem lógica. Então vamos pegar este terceiro pilar da transdisciplinaridade. E agora, em relação ao sistema nervoso, vamos nos reportar a uma ideia antiga, debatida pelos filósofos, que é a questão de se uma pessoa ela é sempre ela mesma ou não é mais. Então, havia entre aqueles filósofos antigos, tinha os filósofos que alguns filósofos tinham esta colocação de que eu nunca sou o mesmo. A cada dia eu sou um e eu vou mudando e assim sucessivamente. Já outros filósofos diziam, não, eu sou sempre o mesmo, as coisas são sempre as mesmas, as coisas não mudam. Se nós colocarmos essa questão para o sistema nervoso, nós vamos ver que as duas coisas são possíveis. Nós podemos até, em um primeiro momento, pensar no DNA de cada um. Então, cada um tem o seu DNA individual e carrega esse DNA pelo resto da vida, pela genética. Mas nós temos hoje em dia a epigenética, que diz respeito a transformações que vão acontecendo no transcorrer da vida em relação à nossa carga genética, embora de alguma forma ela permaneça com algumas características dela desde o início. Então, se pensarmos já no sistema nervoso como um monte de circuitos neuronais trabalhando, a gente pode pensar o seguinte: cada estímulo recebido pela pessoa, seja lá por quais sem órgãos dos sentidos, cada estímulo recebido tem um certo grau de transformação nos circuitos neuronais do sistema nervoso. Pode ser alguma transformação a nível molecular, a nível de neurotransmissores, de membranas e assim por diante, ou a nível de neuroplasticidade. O fato é que, se formos observar, a partir deste olhar de cada estímulo recebido, então a pessoa está sempre se transformando, está sempre mudando. O seu circuito, a sua circuitaria encefálica, cerebral, estará sempre se transformando. Por outro lado, tem uma série de características que permitem a esse, pensando em sistema nervoso, a esse sistema nervoso reportar-se a elementos que estão lá desde as origens do indivíduo. Então, na verdade, são duas coisas que parecem opostas acontecendo concomitantemente ao mesmo tempo. A pessoa é sempre ela mesma, lá desde que nasceu, ou a pessoa não é mais ela mesma. A cada momento, a cada estímulo que recebe, existe uma modificação, uma transformação do sistema nervoso, até no seu todo mesmo, de tal forma que, eventualmente, isso até a pessoa, às vezes, até tem um determinado insight,
e acha que ela não é mais ela mesma. Eventualmente, a memória faz reportar-se a determinados fatores que fazem ela sentir-se a mesma de antigamente e, eventualmente, não. Outros determinados fenômenos podem fazer com que a pessoa vá dizer: não, eu não sou mais aquela pessoa que era em X tempo, etc. Até por isso que tem determinados rituais nas mais variadas crenças aí em que a pessoa muda de nome. Nome é uma característica importante que junta linguagem e individualidade, de tal forma que é como se ela passasse a se transformar. Até se for olhar sob um ponto de vista junguiano, a pessoa irá, na verdade, talvez até na direção mais profunda do que ela, no fundo, realmente é, e não é aquilo que está na superfície. Isso fica aí para uma discussão. Mas isto aplicado ao terceiro princípio da transdisciplinaridade, do terceiro incluído, é perfeitamente encaixável, dá para adaptar a essa ideia desse princípio.